Meu nome é Viviane. Nós vamos apresentar o caso Catarina, que é o caso 4 de Freud. Vamos dar início à nossa peça. Nas férias de verão, em meados de 1890, fiz uma excursão a Hightower, para que por algum tempo pudesse esquecer a medicina, e mais particularmente as neuroses. Quase havia conseguido isso, quando, um belo dia, desviei-me da estrada principal para subir uma montanha, que ficava um pouco afastada, e que era renomada por suas vistas, e sua cabana de hospedagem bem administrada. Alcancei o cisma após uma subida estafante, e sentindo-me revigorada e descansando, sentei-me, mergulhando em profunda contemplação do encanto do panorama distante. Estava tão perdido em meus pensamentos que, a princípio, não relacionei comigo estas palavras quando alcançaram os meus ouvidos. O senhor é médico? Sim, sou. Como soube disso? Vi o seu nome na lista de visitas e pensei se o senhor pudesse dispor de alguns minutos. Na verdade, senhor, meus nervos estão ruins. Eu já fui a um médico, ele me receitou algo, mas não melhorei. Assim lá estava eu novamente, às voltas com as neuroses, pois nada mais poderia haver de errado com aquela moça, de constituição forte, sólida e de aparência tristonha. Fiquei interessado ao constatar que as neuroses podiam florescer assim, a uma altitude superior a 2.000 metros, portanto, fiz-lhe outras perguntas. Bem, e do que sofre? Bom, não acontece sempre, mas às vezes sinto uma falta de ar tão grande que penso que vou sufocar. Sente-se aqui. Como são as coisas quando fica sem ar? Bom, acontece de repente, mas antes sinto uma pressão nos meus olhos, minha cabeça fica muito pesada. Então, sinto uma dor no peito, um zumbido no ouvido e penso que vou sufocar, não consigo respirar. Sente mais alguma coisa na garganta? Sim, minha garganta fica muito apertada, a ponto de não conseguir respirar. E na cabeça? Tem alguma coisa a mais? Sim, fica sentindo umas marteladas, tum, tum, tum. Penso que ela vai explodir. Não fica nem um pouco assustada quando isso acontece? Acho que vou morrer. E sou corajosa. Sou muito corajosa. Mas nesses dias, não tenho coragem para sair nem a montanha para visitar. Acho que tem sempre alguém atrás de mim e que vai me agarrar. Quando tem suas crises, pensa em algo ou vê algo diante de você? Sim, vejo uma cara medonha, com uma expressão tão terrível me olhando, que fico muito assustada. Você reconhece este rosto? Quero dizer, este rosto é realmente alguém que você já viu? Não, não conheço. Quando teve suas crises? Bom, há uns 2 anos aproximadamente, eu morava em uma outra montanha com minha tia. Então, nós mudamos para cá há uns 18 meses e as crises continuam a acontecer. Foi a primeira vez que teve sua crise? Não. Sim, sim. Porém, aconteceram alguns fatos, aconteceram algumas coisas. Mais um pouquinho. Bom, suponho que se pode contar tudo a um médico. Sim. Então, há uns 2 anos atrás, meu tio, que era casado com minha tia, que você viu na hospedaria, eles eram casados, porém estão divorciados. E a culpa é minha, porque foi através de mim que veio a saber do caso de meu tio com Francisca, a moça minha prima. Sim. E como descobriu isso?
dia, há 2 anos, uns cavaleiros tinham subido a montanha e pediram alguma coisa para comer. Minha tia não estava em casa e Francisco, que era sempre quem cozinhava, não foi encontrado em parte alguma. E meu tio também não foi encontrado. Procuramos por toda parte e finalmente a voz, o garotinho que era o meu primo, disse: Ora, Francisca deve estar no quarto de papai. E ambos rimos, mas não estávamos pensando em nada de mal. Fomos então ao quarto do meu tio, mas o encontramos trancado. Isso me pareceu estranho. Então a Lois disse: Há uma janela no corredor que se pode olhar para dentro do quarto. Dirigimos-nos para o corredor, mas a Lois recusou-se a ir até a janela e disse que estava com medo. Então eu pensei: menino bobo, eu vou. Não tenho o menor medo. E não tinha nada de mal na minha mente. Olhei para dentro. O quarto estava um pouco escuro, mas vi meu tio e Francisco. Ele estava deitado em cima dela. Afastei-me da janela imediatamente. Apoiei-me na parede e fiquei sem ar. Justamente o que me acontece desde então. Tudo ficou opaco. Minhas pálpebras se fecharam com a força e haviam marteladas e zumbido em minha cabeça. Suponho que você teve o primeiro ataque na ocasião há 2 anos, quando você viu ou ouviu algo que a constrangeu muito e que queria muito não ter visto. Céus, sim. Foi quando surpreendi minha tia. Foi quando surpreendi meu tio com Francisca. Que história é essa desta moça? Não quer me contar? Bom, foi assim. Eu também não tinha nenhuma ideia. Então, ela passou a descrever como afinal havia contado sua descoberta à tia, que achou mudada e suspeitou que estivesse escondendo algum segredo. Finalmente, a tia resolveu mudar-se com os filhos e a sobrinha e ficar com a atual estalagem, deixando o tio sozinho com Francisca, que entre mentes ficava grávida. Depois disso, Catarina começou a me contar histórias mais antigas e retrocediu a 2 ou 3 anos antes do momento traumático. A primeira relacionava-se com ocasiões em que o mesmo tio fizera investidas sexuais contra ela própria, quando estava com apenas 14 anos. Ela descreveu como certa feita, numa viagem até o vale, no inverno, e ali passara a noite na estalagem. Não estava ainda inteiramente adormecida quando ele subiu. Depois, tornou a adormecer e acordou de repente, sentindo o corpo dele no chão. Deu um salto e admoestou: o que o senhor está pretendendo, tio? Por que não fica na sua própria cama? Ele tentou apaziguá-la. Ora, sua bobinha, fique quieta. Você não sabe como é bom. Não gosto de suas coisas boas. O senhor não ao menos deixa a gente dormir em paz. Ela ficou de pé na porta, pronta a se refugiar no corredor do lado de fora, até que finalmente ele desistiu e foi dormir. Pela maneira como relatou ter se defendido, parece que ela não reconheceu nitidamente a investida como sendo de ordem sexual. Em resposta a uma pergunta para saber se nessas ocasiões sentir algo semelhante à sua posterior falta de ar, ela respondeu com firmeza que em todas as ocasiões sentira pressão nos olhos e no peito, mas nada semelhante à força que havia caracterizado a cena da descoberta. Ao fim desse conjunto de lembranças, ela parou. Parecia alguém que tivesse passado por uma transformação. O rosto magoado e infeliz ficara animado. Os olhos brilhavam. Sentia-se leve. Entre mentes, a compreensão de um caso tornara-se clara para mim. Quando vislumbrou o casal no ato sexual, estabeleceu de imediato uma ligação entre as novas impressões e aqueles conjuntos de lembrança começou a compreendê-los e, ao mesmo tempo, a rechaçá-los,
seguindo-se então um curto período de elaboração de incubação, após o qual os sintomas de conversão se instalaram, com os vômitos funcionando como substituto para a repulsa moral e física. Isso solucionou o enigma. Ela não sentira repulsa pela visão das duas pessoas, mas pela lembrança que aquela visão despertara. E levando tudo em conta, essa só poderia ser a lembrança da investida contra ela na noite em que sentira o corpo do tio. Sei agora o que aconteceu com você. Você pensou, agora ele faz com ela o que queria fazer comigo. Foi isso que você pensou. Sentiu repulsa porque lembrou da noite em que ele tocou com o corpo dele em você. Sim, é bem possível. É bem possível que foi isso que pensei e percebi. Diga-me mais uma coisa, senhora Catarina. Qual a parte do corpo dele que você sentiu? Mas ela não me deu mais nenhuma resposta definida, sorrindo de maneira constrangida, como se estivesse sido apanhada como alguém que é obrigado a admitir que se atingiu uma posição fundamental no qual não resta mais muita coisa a dizer. Mas não pude ir mais além. E, de qualquer modo, fiquei-lhe grata por me haver tornado muito mais fácil conversar com ela do que com as outras senhoras púdicas da minha clínica na cidade, que considero vergonhoso tudo que é natural. Assim o caso ficou esclarecido. Mas esperemos um momento. O que dizer da alucinação periódica da cabeça que surgia durante suas crises de infundir terror? De onde provinha? Perguntei-lhe sobre isso e a resposta foi: sim, agora eu sei. A cabeça é do meu tio, agora reconheço. Mas não daquela época. Meu tio deu vazão a uma cólera absurda contra mim. Vivia dizendo que era tudo culpa minha. Se eu não tivesse dado com a língua nos dentes, aquilo nunca teria redundado a um divórcio. Ele vivia ameaçando fazer coisas contra mim. E quando me avistava à distância, seu rosto transfigurava de ódio, ele partira para cima de mim com a mão levantada. O rosto que sempre vejo agora é o dele, quando ficava furioso. Esses dados me fizeram recordar que seu primeiro sintoma histérico, o vômito, havia passado. A crise de angústia permanecera e adquirira um novo conteúdo. Por conseguinte, estávamos lidando com uma histeria, que fora bem reagida num grau considerável. E, de fato, ela havia informado a tia de sua descoberta pouco depois do acontecimento. Espero que essa moça, cuja sensibilidade sexual fora afetada numa idade tão precoce, tenha tirado algum benefício de nossa conversa. E desde então, eu, Freud, não voltei mais a vê-la.